Milionário vivia há 15 anos sem despertar, mas uma nova funcionária chega e o que ela faz muda sua vida para sempre. Bruna estava exausta. O plantão no hospital tinha sido longo e desgastante, como sempre. Ela amava sua profissão, mas o salário mal dava para pagar as contas. O aluguel tinha subido, as contas acumulavam e, para piorar, sua irmã precisava de um tratamento caro que o sistema público não cobria. Enquanto tomava um café frio na pequena cozinha do hospital, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. O texto era direto. Uma oferta de emprego como enfermeira particular, com um salário 5 vezes maior do que o que ela ganhava. O nome do paciente não estava na mensagem, mas o endereço chamava a atenção. Mansão Bezerra. Todo mundo na cidade conhecia essa casa enorme e misteriosa, pertencente a uma das famílias mais ricas da região. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Ninguém oferecia um salário absurdo sem motivo. Mesmo assim, Bruna não podia se dar ao luxo de recusar. Respondeu à mensagem e em poucos minutos recebeu um novo contato, dessa vez com mais detalhes. O trabalho envolvia o cuidado de um único paciente, um homem em coma há muitos anos. O horário era flexível, o ambiente tranquilo e não exigia os desgastantes plantões noturnos do hospital. Além disso, incluía moradia. Bruna hesitou. Trabalhar dentro de uma casa particular significava abrir mão de parte da sua liberdade, mas ao mesmo tempo seria uma oportunidade única para finalmente ter uma estabilidade financeira. No dia seguinte, depois de um turno caótico no hospital, ela decidiu ligar para o número enviado na mensagem. A voz do outro lado da linha era de uma mulher séria e objetiva, que se apresentou como Camila Bezerra. Ela explicou que o paciente era seu irmão, Pedro Bezerra, que estava em estado vegetativo há 15 anos, desde um grave acidente de carro. Camila garantiu que a equipe médica da família fornecia todo o suporte necessário e que a função de Bruna seria apenas supervisionar e garantir o conforto do irmão. O tom de Camila era seco, quase impessoal, como se estivesse falando de um objeto, não de uma pessoa. Algo naquilo incomodou Bruna, mas a proposta continuava sendo boa demais para rejeitar. Foi então que ela decidiu aceitar. Deixou sua irmã, Ana, com uma vizinha de confiança e disse que voltaria em breve para buscá-la. Bruna olhava pela janela do táxi enquanto subia a estrada que levava até a mansão Bezerra. O caminho era longo e cercado por árvores altas, que formavam um túnel escuro à medida que o carro avançava. Mesmo durante o dia, havia algo estranho naquele lugar. O motorista, um senhor de idade, pigarreou antes de falar. "Você tem certeza de que quer trabalhar aí?" Perguntou sem tirar os olhos da estrada. Bruna franziu a testa. "Por que a pergunta?" O homem deu de ombros. "Dizem que essa casa tem segredos. Gente que entra e nunca mais sai. E o pior, ninguém fala sobre Pedro Bezerra. É como se ele nunca tivesse existido." Ela não respondeu. Apenas encarou a mansão ao longe, surgindo imponente no alto da colina. Quando o carro passou pelo enorme portão de ferro, que se abriu sozinho, Bruna sentiu um arrepio. O jardim era perfeito demais, com flores coloridas e arbustos podados com precisão, mas parecia vazio, sem vida. O táxi parou em frente à entrada principal, e um homem de terno preto se aproximou sem sorrir. Antes que Bruna pudesse agradecer ao motorista, ele deu a partida e foi embora rápido demais. O segurança abriu a porta do carro para ela. "A senhora Camila está te esperando", disse sem emoção. Bruna ajustou a alça da bolsa e subiu os degraus da entrada. A mansão era ainda maior de perto, com enormes colunas brancas e janelas de vidro fumê. Assim que entrou, sentiu um cheiro sutil de madeira envelhecida e um perfume floral que não conseguiu identificar. O saguão principal tinha um lustre gigantesco que parecia valer mais do que a casa onde ela morava. O chão brilhava tanto que refletia seu próprio rosto. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Nenhum som de televisão, passos ou conversa. Apenas um vazio opressor. Camila desceu a escada com a mesma postura impecável da noite anterior. Estava vestida com um conjunto de alfaiataria claro,
sem um fio de cabelo fora do lugar. Espero que tenha tido uma boa viagem. Sua voz era educada, mas distante. Sem perder tempo, virou-se e começou a andar pelo corredor. Venha, vou te mostrar seu novo ambiente de trabalho. Bruna seguiu seus passos firmes, observando as paredes repletas de quadros antigos e móveis que pareciam ter sido pouco usados. A casa era linda, mas fria. Cada peça parecia estar ali só para exibição, sem um pingo de aconchego. No caminho, passaram por uma porta entreaberta. Lá dentro, um homem vestindo avental branco organizava remédios em uma prateleira. Ele ergueu os olhos por um segundo e encarou Bruna, antes de desviar rapidamente o olhar e voltar ao que estava fazendo. Esse é o Dr. Ramiro, nosso médico responsável pelo tratamento do meu irmão, explicou Camila, sem diminuir o ritmo da caminhada. Ele é extremamente competente, então não precisa se preocupar com a parte médica. Seu papel aqui é apenas garantir o bem-estar do Pedro. Bruna assentiu, mas não conseguiu evitar a sensação incômoda de que o doutor não queria ser visto. Camila continuou, mostrando alguns cômodos, e finalizando a rápida apresentação com uma porta no final do corredor. Ela abriu sem hesitar, e deu espaço para Bruna entrar. O quarto era grande, mas tinha um clima pesado. O silêncio ali dentro era diferente do restante da casa, como se aquele espaço estivesse congelado no tempo. Pedro Bezerra estava imóvel na cama, ligado a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Bruna se aproximou devagar, observando cada detalhe. Ela já tinha cuidado de pacientes em coma antes, mas havia algo estranho nele. Seu rosto não parecia o de alguém que estava há 15 anos sem se mexer. A pele estava bem hidratada, sem marcas de ressecamento. Os cabelos estavam cortados e arrumados, e os músculos, mesmo um pouco flácidos, não apresentavam a atrofia severa que ela esperava ver. Isso era impossível. Bruna checou os equipamentos ao lado da cama. Os batimentos cardíacos estavam normais, assim como os níveis de oxigênio. A sonda alimentar era trocada regularmente, e as medicações estavam dentro do esperado. Mas havia algo ali que não fazia sentido. Pacientes em coma há tanto tempo costumavam ter músculos extremamente rígidos ou completamente atrofiados. Pedro, por outro lado, parecia alguém que havia ficado apenas alguns meses desacordado, não anos. Ela segurou delicadamente o braço dele e pressionou levemente os dedos sobre a pele. Esperava sentir rigidez ou extrema fragilidade, mas não foi o caso. Ele ainda tinha certa tonicidade muscular. O que significava aquilo? Ela decidiu fazer um pequeno teste. Pegou uma gaze úmida e passou na testa de Pedro, observando atentamente. Qualquer movimento, por menor que fosse, poderia indicar atividade neurológica. Durante um segundo, teve a impressão de que os olhos dele se moveram debaixo das pálpebras. Foi tão rápido que ela achou que poderia ter imaginado. Bruna franziu a testa e se inclinou mais perto. Pedro? Chamou baixinho, sem esperar resposta. Mas então percebeu que sua respiração ficou levemente alterada, quase como se tivesse ouvido. Seu coração acelerou. Isso não era normal. Respirando fundo, decidiu checar os registros médicos que estavam organizados na mesa ao lado. Folheou rapidamente os papéis e encontrou relatórios de anos atrás, feitos por diferentes médicos. Os primeiros descreviam a condição de Pedro logo após o acidente, indicando que ele havia sofrido danos neurológicos graves. Mas, conforme os anos passavam, os registros começaram a mudar. Em um dos relatórios antigos, um médico apontava que Pedro havia mostrado sinais de melhora quando a dosagem dos sedativos foi reduzida. Bruna sentiu um calafrio ao ler a última anotação. O paciente apresentou respostas involuntárias à redução da medicação. Sugere-se continuidade do acompanhamento sem alterações. Ela releu aquela frase várias vezes. Se ele teve reações, isso significava que seu cérebro ainda tinha atividade suficiente para responder a estímulos. Então por que continuaram com a mesma medicação? Por que ninguém tentou reduzir os sedativos novamente? A porta do quarto se abriu de repente, e Bruna se sobressaltou, quase derrubando os papéis. Dona Teresa entrou carregando um pequeno carrinho com toalhas limpas e frascos de soro.
A governanta olhou para ela com uma expressão estranha, como se já soubesse que Bruna estava começando a fazer perguntas. "Tudo bem, menina?" perguntou com a voz baixa. Bruna hesitou por um segundo, antes de responder. "Sim, só estava conferindo os relatórios." Teresa ajeitou os frascos no carrinho e suspirou. Fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "É um trabalho simples, mas exige que a gente saiba a hora de não perguntar demais." O olhar dela encontrou o de Bruna por um instante antes de se virar e sair do quarto, deixando apenas o som do soro gotejando na máquina. A enfermeira ficou ali, parada, sentindo um peso no peito. Pedro Bezerra não era só um paciente em coma. Algo estava sendo escondido, e a partir daquele momento, ela precisava descobrir o que era. Bruna nunca falou muito sobre o passado. Não porque quisesse esconder, mas porque lembrar do que perdeu sempre foi difícil. A vida não lhe deu tempo para lamentar, nem para se permitir fraquejar. Desde muito nova, entendeu que se não fosse forte, ela e Ana não teriam ninguém para lutar por elas. Seu pai morreu quando ela tinha 12 anos. Um acidente de carro em uma noite chuvosa, daqueles que acontecem rápido demais para que alguém tenha chance de reagir. Bruna se lembrava do telefonema, do olhar vazio da mãe quando recebeu a notícia, da ausência que, aos poucos, tomou conta da casa. Sua mãe nunca se recuperou de verdade. Antes do acidente, já enfrentava crises de depressão, e a morte do marido a arrastou para um buraco do qual nunca conseguiu sair. Nos primeiros anos, Bruna ainda via traços da mulher que sua mãe foi um dia. Ela tentava sorrir, tentava ser forte por elas. Mas conforme o tempo passou, os dias bons ficaram raros. As contas se acumulavam, a comida ficava escassa, e os olhos da mãe pareciam cada vez mais distantes. Quando Bruna tinha 16 anos, a saúde dela piorou. Primeiro, o corpo começou a falhar. Depois, a mente se entregou. E então, um dia, ela simplesmente não estava mais lá. Foi assim que, antes mesmo de se tornar adulta, Bruna aprendeu o que era carregar o peso do mundo nos ombros. Ana ainda era pequena, ingênua demais para entender a gravidade da situação. Para ela, Bruna era tudo. E, por mais que o coração de Bruna estivesse em pedaços, ela soube, naquele momento, que não poderia se dar ao luxo de desmoronar. Desde então, sua vida se tornou uma luta constante. Trabalhou em qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter um teto sobre suas cabeças. Aprendeu a viver com pouco, a ignorar o cansaço, a sufocar a tristeza. Ana nunca soube o quanto foi difícil, porque Bruna nunca deixou que ela visse o pior lado da dor. Foi essa batalha que a moldou. Foi essa batalha que a levou até a mansão Bezerra. Não era apenas sobre dinheiro, não era apenas um trabalho. Era sobre garantir que Ana nunca passasse pelo que ela passou. E por mais que tenha enfrentado desafios que jamais imaginou, agora, olhando para a irmã curada, para Pedro ao seu lado e para o filho nos braços, Bruna sabia que, no fim, valeu a pena. Bruna percebeu logo nos primeiros dias que algo naquela casa não fazia sentido. Não era apenas o silêncio pesado que parecia se arrastar pelos corredores, mas o jeito como todos ali evitavam conversar. Os funcionários passavam uns pelos outros como sombras, sempre ocupados demais para um simples bom dia. Quando ela tentava puxar assunto, as respostas vinham curtas, diretas, quase ensaiadas. Era como se cada pessoa naquela mansão carregasse um segredo que não podia ser compartilhado. E isso só aumentava a sensação de que algo estava muito errado. Ela tentou primeiro com Dona Teresa, a governanta. Era a funcionária mais antiga da casa e, aparentemente, a única que não demonstrava medo. Mas sempre que Bruna fazia qualquer pergunta sobre Pedro ou o passado da família Bezerra, a mulher mudava de assunto ou fingia estar ocupada. Quando insistiu, perguntando diretamente sobre o acidente de Pedro, Teresa apenas soltou um suspiro pesado e disse: "Tem coisas que é melhor deixar como estão." Depois disso, virou as costas e continuou dobrando lençóis como se nada tivesse acontecido. O jardineiro, um senhor de idade chamado Antônio,
também se fechava sempre que o nome de Pedro surgia na conversa. Bruna o encontrou uma tarde cuidando das roseiras no Jardim dos Fundos. Aproveitou o momento para puxar assunto de forma casual, perguntando há quanto tempo ele trabalhava ali. Antônio sorriu de leve e respondeu que estava na mansão desde a época do pai de Pedro. Mas, quando ela perguntou como Pedro era antes do coma, ele ficou sério. Passou a mão suja de terra no avental e olhou ao redor antes de murmurar. Ele era um bom rapaz, muito bom. O jeito como ele falou não parecia só nostalgia, parecia culpa. Bruna sentiu que precisava insistir. O que aconteceu de verdade com ele? Antônio largou a tesoura de poda e olhou para a casa, como se tivesse certeza de que alguém estava escutando. Depois, abaixou a voz. Todo mundo finge que sabe a história completa, mas ninguém fala tudo, não aqui. Antes que Bruna pudesse perguntar mais alguma coisa, ele pegou suas ferramentas e saiu, andando rápido. Foi quando ela percebeu que Camila estava observando da varanda do segundo andar, com os braços cruzados. No dia seguinte, Bruna tentou conversar com Helena, a cozinheira. Helena era uma mulher simpática, sempre sorridente. Mas, quando o assunto envolvia Pedro, o sorriso sumia. Ele sempre gostou de bolo de laranja, disse, enquanto mexia uma panela no fogão. Era o favorito dele. Bruna aproveitou a deixa. Você devia gostar muito dele, né? Helena parou de mexer a panela por um segundo e depois voltou ao que estava fazendo. Gostava, todo mundo gostava. Mas sua voz soou diferente, carregada de algo que Bruna não conseguiu identificar. O único que parecia disposto a falar alguma coisa era Eduardo, um dos funcionários da limpeza. Ele era jovem, contratado há pouco tempo, então não conhecia a história toda, mas parecia curioso sobre o que acontecia na mansão. Dizem que o acidente do Sr. Pedro não foi bem um acidente. Ele cochichou enquanto limpava uma mesa. Mas ninguém tem coragem de falar sobre isso. É como se ele tivesse sido apagado da história. Antes que Bruna pudesse perguntar mais alguma coisa, Helena entrou na sala, e Eduardo se calou na hora. Bruna começou a sentir que estava sendo observada. Sempre que passava pelos corredores, percebia olhares rápidos desviando assim que ela notava. Os funcionários pareciam tensos perto dela, como se soubessem que ela estava fazendo perguntas demais. Até mesmo os seguranças pareciam mais atentos quando ela circulava pela casa. O pior de tudo era que ninguém dizia abertamente para ela parar. Era um silêncio que falava por si só, e isso a deixava ainda mais inquieta. Certa noite, quando já estava se preparando para dormir, ouviu passos no corredor. Ficou imóvel, esperando que passassem, mas eles pararam bem em frente à sua porta. Seu coração disparou. Ficou em silêncio, prendendo a respiração, esperando qualquer movimento. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, os passos continuaram e sumiram na escuridão da mansão. Bruna sabia que aquilo não era paranoia. Ela estava sendo vigiada, e quanto mais tentava entender o que acontecia naquela casa, mais percebia que todo mundo ali tinha medo de falar a verdade. Bruna já tinha visto muitos médicos rígidos ao longo da sua carreira, mas o Dr. Ramiro era diferente. Desde o primeiro dia, ele se mostrou frio e distante, como se estivesse ali por obrigação. Nunca fazia perguntas, nunca mostrava qualquer preocupação real com Pedro. O que mais chamava a atenção era o fato de que ele evitava falar diretamente com ela. Quando precisava dizer algo, fazia de forma rápida e objetiva, sem dar espaço para conversas. Para um profissional responsável por um paciente em coma há tantos anos, ele parecia indiferente demais. No terceiro dia de trabalho, Bruna decidiu observar com mais atenção a rotina dele. Todas as manhãs, ele passava no quarto de Pedro, verificava os sinais vitais, anotava algumas coisas no prontuário e ia embora. Nunca examinava o paciente com profundidade, nunca verificava se havia alguma mudança em sua condição. Apenas seguia um protocolo mecânico, sem demonstrar interesse real. Bruna não conseguiu segurar a curiosidade e fez uma pergunta simples. O senhor acredita que Pedro possa apresentar alguma melhora?
Dr. Ramiro ergueu os olhos do papel e a encarou por um instante. O estado dele é irreversível. Apenas siga as orientações e não se preocupe com o resto. Depois disso, virou as costas e saiu do quarto sem dizer mais nada. A resposta dele ficou martelando na cabeça de Bruna. Não era normal um médico falar de um paciente daquela forma, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade. Algo naquilo não fazia sentido. Naquela noite, ela resolveu dar uma olhada mais detalhada nos registros médicos. Pegou a pasta de relatórios antigos e folheou com calma. Foi aí que percebeu algo estranho. Alguns anos atrás, Pedro havia apresentado reações neurológicas sutis quando a dosagem dos sedativos foi reduzida. Um dos relatórios mencionava que ele chegou a ter pequenos espasmos involuntários e uma leve alteração na atividade cerebral. Isso indicava que ainda havia alguma resposta dentro dele. Mas, logo depois dessa observação, veio uma anotação assinada por Ramiro. Paciente, instável. Retomar dosagem anterior. Bruna sentiu um arrepio. Por que alguém tomaria essa decisão sem fazer mais testes? Se Pedro tinha mostrado sinais de melhora, o normal seria continuar avaliando. Mas ao invés disso, simplesmente aumentaram os sedativos, de novo. Ela sabia que médicos não tomavam decisões assim sem justificativa. Aquilo parecia menos um tratamento e mais um bloqueio intencional. Quem estava se beneficiando com a permanência de Pedro naquele estado? E pior ainda, até que ponto o Dr. Ramiro estava envolvido nisso? No dia seguinte, Bruna resolveu testar algo. Durante a visita matinal do médico, esperou ele terminar as anotações e, antes que pudesse sair do quarto, perguntou casualmente: "O senhor poderia me explicar melhor os motivos para manter a dosagem de sedativos tão alta?" O olhar que ele deu para ela foi diferente de qualquer outro que já tinha recebido. Não foi um olhar de surpresa, mas de aviso. Você não precisa entender isso. Apenas faça seu trabalho. O tom dele foi seco, quase ameaçador. Bruna sentiu um frio na barriga, mas manteve a postura. É só que me parece incomum manter um paciente com essa quantidade de sedativos por tanto tempo. Já vi casos de redução gradual, com acompanhamento adequado. Antes que pudesse terminar a frase, Ramiro fechou a pasta de relatórios com força e a interrompeu. Não questione a conduta médica sem conhecimento adequado. Seu papel aqui é outro. Bruna apertou os lábios e se calou. Não adiantava insistir naquele momento, mas, quando ele saiu, percebeu algo que não tinha notado antes. As mãos de Ramiro estavam levemente trêmulas. Não era nervosismo comum. Era como se ele soubesse que ela estava chegando perto de algo que não deveria saber. O medo não era dela. Era dele. E isso significava que, de alguma forma, o Dr. Ramiro estava escondendo alguma coisa. Bruna sabia que não podia continuar apenas observando. Havia algo de errado com o estado de Pedro e com a forma como as coisas eram conduzidas dentro daquela mansão. Se ficasse esperando que alguém lhe contasse a verdade, jamais descobriria nada. Precisava agir sozinha. Assim que teve uma oportunidade, voltou ao quarto de Pedro depois do jantar. A casa estava silenciosa. Os funcionários já haviam se recolhido e aquele era o momento perfeito para investigar com mais calma. Pegou novamente a pasta com os relatórios médicos e começou a folhear com atenção, anotando qualquer coisa que parecesse fora do normal. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a assinatura do Dr. Ramiro em quase todos os relatórios dos últimos anos. Era sempre ele quem autorizava a manutenção dos sedativos e a suspensão de qualquer tentativa de tratamento alternativo. Outro detalhe estranho era que nos primeiros anos após o acidente, Pedro tinha recebido sessões regulares de fisioterapia para evitar a perda total dos movimentos. Mas, de repente, esses registros simplesmente desapareceram. Não havia mais nenhuma menção a qualquer tipo de estímulo motor nos últimos anos. Isso não fazia sentido. Se o objetivo fosse apenas manter Pedro confortável, a fisioterapia deveria ter continuado. Bruna olhou para Pedro, deitado na cama, respirando de forma calma, como se estivesse dormindo. Algo dentro dela dizia que ele não estava em coma da forma como diziam. Pegou uma lanterna pequena
e apontou para os olhos dele, observando a reação das pupilas. Para sua surpresa, houve uma leve contração, quase imperceptível. Seu coração acelerou. Isso significava que ele ainda tinha alguma resposta a estímulos externos. Pacientes em coma profundo normalmente não reagiam assim. Bruna precisaria testar mais para ter certeza, mas aquilo já era um sinal de que Pedro não estava completamente perdido dentro de si mesmo. Ela decidiu ir além. Pegou a mão dele com delicadeza e pressionou levemente a ponta dos dedos. Durante alguns segundos nada aconteceu. Mas quando ela já estava prestes a desistir, sentiu um movimento mínimo. Foi algo tão fraco que poderia ter sido apenas um reflexo involuntário. Mas, e se não fosse? Bruna se endireitou, respirando fundo. Precisava de mais provas. Algo dentro daqueles relatórios poderia explicar por que Pedro ainda tinha essas pequenas respostas, mesmo depois de tantos anos. Revirando a gaveta ao lado da cama, encontrou uma pasta mais antiga, que parecia ter sido esquecida ali. Folheou rapidamente e encontrou algo surpreendente. Um relatório de mais de 10 anos atrás, escrito por um médico diferente. O documento mencionava que Pedro havia respondido positivamente a uma tentativa de redução dos sedativos. Ele teve pequenas reações musculares, sinais leves de consciência. O relatório sugeria que a redução da medicação continuasse para observar o progresso. Mas na página seguinte, havia uma anotação assinada por Camila Bezerra, ordenando a suspensão de qualquer alteração no tratamento. O motivo? Reações instáveis do paciente. Bruna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Camila não era médica. Ela não tinha nenhum motivo para interferir no tratamento do próprio irmão. Então, por que fez isso? O que ela ganhava mantendo Pedro sedado por tantos anos? A enfermeira fechou a pasta com cuidado, sentindo uma mistura de medo e indignação. Se Pedro tinha apresentado alguma melhora no passado, então havia uma chance de que ele pudesse despertar. Mas alguém, dentro daquela casa, não queria que isso acontecesse. No fundo, Bruna já desconfiava da resposta. Camila tinha o controle absoluto de tudo ali dentro. Era ela quem administrava os negócios da família, quem tomava todas as decisões e quem parecia ter mais a perder se algo mudasse. Se Pedro acordasse, poderia trazer verdades que ela não queria que fossem descobertas. Bruna olhou novamente para ele, sentindo um aperto no peito. Talvez Pedro não estivesse apenas dormindo. Talvez ele estivesse sendo mantido assim, contra sua vontade. E se esse fosse o caso, ela faria de tudo para mudar isso. Bruna sabia que estava se metendo onde não devia. Desde que começou a prestar atenção nos detalhes sobre Pedro, tudo parecia mais estranho. As reações mínimas dele, os relatórios médicos alterados, o comportamento frio do Dr. Ramiro. Mas nada a incomodava mais do que a interferência de Camila nos tratamentos do irmão. Ela tinha certeza de que Pedro poderia ter melhorado anos atrás. Mas por algum motivo, isso foi impedido. O problema era que agora alguém tinha percebido que ela estava se perguntando demais. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Bruna foi até a cozinha pegar um chá antes de dormir. O ambiente estava vazio. O único som era o ponteiro do relógio na parede. Mas, enquanto preparava sua bebida, sentiu um arrepio estranho, aquela sensação de estar sendo observada, a mesma que tinha sentido outras vezes nos corredores. Fingiu que não percebeu e continuou seu ritual normalmente. Quando virou para sair, quase deu de cara com Camila, parada na porta. O susto fez com que ela derramasse um pouco do chá na mão, mas não demonstrou. Camila sorriu de um jeito que não combinava com a situação. Seu olhar estava afiado, analisando cada reação de Bruna. "Você parece preocupada", comentou, encostando-se casualmente no batente da porta. "Tem dormido bem?" Bruna respirou fundo, tentando não demonstrar nervosismo. "Sim, tenho. O trabalho exige bastante atenção", respondeu, como se não entendesse a intenção por trás da pergunta. Mas Camila não desistiu. "Espero que esteja confortável aqui. Às vezes, essa casa pode ser intimidadora." A forma como ela disse isso fez um frio subir,
pela espinha de Bruna. Não era um comentário inocente. Era um aviso. Camila sabia que ela estava desconfiando de algo e estava deixando claro que isso não era uma boa ideia. Bruna poderia ter ficado quieta, fingido que não entendeu, mas não conseguiu. Não depois de tudo que viu. O estado de Pedro não parece tão irreversível quanto dizem, soltou, observando a reação dela. Por um segundo, Camila perdeu o sorriso. Seus olhos escureceram e ela descruzou os braços devagar. O silêncio entre as duas foi sufocante. Então Camila deu um passo à frente, diminuindo a distância. A verdade pode ser perigosa, Bruna. Às vezes, saber demais complica as coisas. Você foi contratada para cuidar do meu irmão, não para questionar decisões que já foram tomadas há anos. O tom de voz dela era baixo, mas firme. Era uma ameaça clara. Bruna sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Com todo respeito, meu trabalho é garantir o melhor para o paciente. E algo me diz que ele não tem recebido isso. Camila soltou uma risada curta, mas não havia humor nela. Você é corajosa, admito. Mas não confunda coragem com burrice. Esse assunto já foi encerrado há muito tempo. Para o seu próprio bem, é melhor aceitar isso. Depois disso, virou as costas e saiu da cozinha sem esperar resposta. Bruna ficou parada, sentindo seu corpo tenso. Sabia que tinha cruzado um limite. Camila não era o tipo de pessoa que aceitava ser desafiada. A partir daquele momento, qualquer passo em falso poderia custar caro. Bruna precisava de respostas, mas dentro da mansão tudo era controlado demais. Camila ficava sempre por perto, como uma sombra, e os funcionários pareciam ter medo de falar qualquer coisa. Se quisesse descobrir a verdade sobre Pedro, teria que procurar pistas onde ninguém estivesse olhando. E foi assim que ela começou a prestar mais atenção no jardim. O lugar parecia ser o único espaço onde as pessoas relaxavam um pouco. O jardineiro, Antônio, passava a maior parte do tempo ali. E ao contrário dos outros funcionários, ele parecia carregar um peso diferente. Não era medo, era outra coisa. Uma tarde, depois de verificar os sinais vitais de Pedro, Bruna desceu para o jardim e fingiu que estava apenas tomando um ar fresco. Antônio estava podando umas plantas perto do muro quando ela se aproximou. Você trabalha aqui há muito tempo, não é? Perguntou tentando soar casual. O velho jardineiro não parou o que estava fazendo, mas deu um meio sorriso. Desde antes de Pedro nascer, respondeu, cortando um galho seco. Vi muita coisa mudar nessa casa. Bruna sentiu que aquele era o momento certo. E Pedro? Como ele era antes do acidente? Dessa vez, Antônio parou. Ficou um tempo calado, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. Então olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Pedro era um bom rapaz, justo, diferente dos outros dessa família, disse, baixando a voz. Mas ele confiou em quem não devia. Bruna sentiu o coração acelerar. Quem? Antônio soltou um suspiro pesado. Se você está aqui, há pouco tempo, já deve ter percebido que essa casa tem segredos. Pedro descobriu um deles. E quando ele tentou fazer algo a respeito... Bom, ele acabou naquela cama. Bruna engoliu seco. Isso confirmava sua suspeita de que o acidente não tinha sido um acidente de verdade. O que ele descobriu? Perguntou, dando um passo à frente. Mas Antônio balançou a cabeça. Eu não posso te dizer, mas se você quer saber a verdade, procure no escritório do Sr. Bezerra. O velho patrão era esperto. Ele nunca confiou em ninguém, nem na própria família. Se existe uma prova, está lá. Antes que Bruna pudesse perguntar mais alguma coisa, um dos seguranças passou perto, e Antônio voltou a podar as plantas como se nada tivesse acontecido. Bruna fez o mesmo, mas sua mente já estava longe. Agora ela tinha um novo objetivo: encontrar o escritório do pai de Pedro e descobrir o que ele escondeu antes de morrer. Bruna esperou até tarde da noite para agir. Sabia que tentar entrar no escritório do Sr. Bezerra durante o dia seria impossível.
Camila era esperta e mantinha tudo sob controle, além dos seguranças que circulavam pela casa. Mas depois da meia-noite, a mansão ficava em silêncio. E esse era o único momento em que ela poderia se mover sem chamar atenção. Vestiu um moletom escuro e saiu do quarto com passos leves, segurando a respiração sempre que o assoalho rangia sob seus pés. O escritório ficava no final do corredor do segundo andar, uma porta de madeira pesada que sempre estava trancada. Ela já tinha reparado que Dona Teresa guardava um molho de chaves na cintura, mas roubar uma delas seria arriscado, então decidiu tentar algo mais simples. Nos primeiros dias na mansão, viu um dos seguranças abrindo aquela porta e percebeu que, às vezes, eles a deixavam apenas encostada. Com sorte, poderia dar um jeito de entrar sem ser notada. Quando chegou ao corredor, parou e ouviu atentamente. Nenhum som de passos. O coração acelerou enquanto testava a maçaneta. Para sua surpresa, a porta se moveu com um leve clique. Alguém havia esquecido de trancá-la. Ela entrou rapidamente e fechou a porta sem fazer barulho. O escritório tinha um cheiro de papel antigo e madeira envelhecida. A luz da lua entrava por uma fresta na cortina, iluminando a mesa enorme no centro da sala. As paredes eram cobertas por estantes cheias de livros e pastas. Bruna sabia que não tinha muito tempo, então foi direto para a mesa. Começou a abrir gavetas, procurando algo que parecesse importante. No começo, só encontrou papéis comuns, contratos, documentos antigos, correspondências. Mas então, no fundo da última gaveta, encontrou um envelope pardo selado com um lacre de cera. No canto, estava escrito um nome: Pedro Bezerra. Bruna sentiu um arrepio ao abrir o envelope. Dentro, havia um testamento assinado pelo pai de Pedro. Leu rapidamente as primeiras linhas e percebeu que aquele não era o documento que todos achavam que existia. Esse era um novo testamento, alterado pouco antes da morte do patriarca. E a parte mais importante estava destacada. Toda a herança e controle dos negócios da família foram passados para Pedro Bezerra. Camila, que antes era cotada para comandar tudo, ficou apenas com uma pensão mensal. O estômago de Bruna revirou. Era por isso que Pedro tinha sido silenciado. Esse documento mostrava que ele era o verdadeiro dono de tudo, e não Camila. E o pior: ninguém parecia saber da existência desse testamento. Se estivesse guardado ali, significava que ele nunca foi oficialmente registrado. A pergunta que martelava na cabeça de Bruna era óbvia. Pedro sabia disso antes de entrar em coma? Antes que pudesse pensar em uma resposta, ouviu um barulho do lado de fora. Alguém estava se aproximando. O coração disparou enquanto apagava a lanterna e fechava rapidamente o envelope. Com o documento escondido sob o moletom, procurou desesperada por um lugar para se esconder. Ouviu a maçaneta girando e, sem outra opção, se encolheu atrás de uma das grandes poltronas perto da estante. A porta se abriu lentamente. Bruna segurou a respiração, sentindo o peito subir e descer rápido demais. Ouviu passos pesados entrando na sala. Alguém ficou parado ali por alguns segundos, como se estivesse checando se algo estava fora do lugar. O silêncio era insuportável. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a pessoa saiu e fechou a porta. Bruna ficou imóvel por mais alguns segundos antes de finalmente soltar o ar preso nos pulmões. Ela saiu do escritório tão rápido quanto entrou, voltando para o quarto sem ser vista. Com o coração ainda disparado, tirou o envelope debaixo do moletom e olhou para o nome escrito ali: Pedro Bezerra. Pela primeira vez, sentiu que tinha uma peça fundamental daquele mistério. Agora, tudo começava a fazer sentido. Pedro não estava apenas em coma. Ele foi silenciado porque sabia demais. Bruna não conseguiu dormir naquela noite. O testamento que encontrou no escritório do Sr. Bezerra mudava tudo. Se Pedro era o verdadeiro dono da fortuna da família, então Camila tinha um motivo claro para querer que ele nunca acordasse. Mas isso ainda não explicava como ele chegou ao estado em que estava. Tudo indicava que Pedro não entrou em coma apenas por causa de um acidente. Havia algo mais por trás disso, e Bruna precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte,
ela decidiu agir com cautela. Fingiu que estava apenas seguindo sua rotina normal, checando os sinais vitais de Pedro e organizando os medicamentos ao lado da cama. Mas por dentro, sua mente estava inquieta. O relatório que encontrou dias antes indicava que Pedro havia tido reações quando os sedativos foram reduzidos. Isso significava que seu estado era induzido. Mas e antes disso? O que o levou ao coma em primeiro lugar? Foi então que percebeu um detalhe que antes não havia chamado sua atenção. Ao lado dos frascos de remédio, havia um pequeno pote de vidro com o rótulo desgastado. Pegou o frasco e leu a etiqueta. Era um composto usado para tratar dores crônicas, mas, em doses elevadas e prolongadas, poderia causar sérios danos neurológicos. Seu coração disparou. Por que alguém como Pedro, que supostamente entrou em coma após um acidente, precisaria desse tipo de medicação? Bruna levou o frasco até a farmácia da mansão e começou a vasculhar os registros antigos. Encontrou fichas médicas e listas de medicamentos usados ao longo dos anos. Conforme analisava os documentos, percebeu um padrão assustador. Nos meses que antecederam o coma de Pedro, ele vinha recebendo doses crescentes de substâncias que, quando combinadas, poderiam levar a sintomas como confusão mental, fraqueza extrema e, em alguns casos, falência neurológica. Em outras palavras, ele estava sendo envenenado aos poucos. Seu sangue gelou. O acidente não foi a causa do coma de Pedro. Ele já estava debilitado antes disso. Bruna sentiu o estômago revirar ao imaginar que Pedro pode ter percebido que algo estava errado, mas, quando tentou pedir ajuda, já era tarde demais. Ele foi incapacitado lentamente, de maneira sutil, sem que ninguém percebesse. Com os papéis na mão, Bruna sabia que precisava de alguém que pudesse confirmar sua suspeita. Então, lembrou de um nome que tinha sido apagado da história daquela casa: Dr. Álvaro. Ele era o médico da família antes do Dr. Ramiro assumir, e seu nome aparecia nos primeiros relatórios médicos de Pedro. Mas, de repente, ele sumiu dos registros. Por quê? Bruna não podia perguntar nada diretamente a Camila, então resolveu tentar com Dona Teresa. Esperou o momento certo, e quando viu que a governanta estava sozinha na despensa, entrou atrás dela. "Preciso saber do Dr. Álvaro", disse, baixando a voz. A mulher congelou por um instante antes de virar para encará-la. "Por que quer saber dele?" Bruna respirou fundo. "Porque ele talvez seja a única pessoa que pode me ajudar a provar que Pedro não deveria estar nessa cama." Teresa a observou por alguns segundos, e Bruna viu um conflito interno em seu olhar. Então, finalmente, a governanta falou. Dr. Álvaro foi afastado. Ele começou a desconfiar do que estava acontecendo com Pedro e fez perguntas demais. O coração de Bruna disparou. Isso significava que ele sabia de alguma coisa. "Onde posso encontrá-lo?" Teresa olhou para os lados antes de sussurrar. "Ele tem uma clínica no centro da cidade. Mas tome cuidado. Se souberem que você está procurando por ele, vão perceber que você já descobriu mais do que devia." Bruna assentiu, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Agora, tinha um novo objetivo: encontrar Dr. Álvaro e confirmar de uma vez por todas que Pedro não estava apenas doente. Ele foi vítima de um plano cruel e premeditado. E o pior, o responsável ainda estava por perto, pronto para silenciar qualquer um que tentasse revelar a verdade. Bruna sabia que sair da mansão sem chamar atenção seria difícil, mas precisava encontrar Dr. Álvaro. Teresa lhe deu o endereço da clínica, um pequeno consultório no centro da cidade, longe dos olhos da família Bezerra. Para evitar suspeitas, ela inventou uma desculpa para sair naquele dia, dizendo que precisava comprar alguns suprimentos médicos. Camila não questionou, mas sua expressão parecia diferente. Como se já soubesse que Bruna estava começando a entender o que acontecia ali. Isso fez seu estômago revirar, mas ela manteve a postura. Saiu com passos firmes, tentando parecer despreocupada, enquanto por dentro sentia que estava cada vez mais perto de algo perigoso. A clínica de Dr. Álvaro era discreta, sem nada que chamasse atenção. Bruna entrou e encontrou uma recepção simples, quase vazia.
Uma secretária olhou para ela com desconfiança. "O doutor está ocupado", disse, sem perguntar o motivo da visita. Bruna não se deu por vencida. "Diga que trabalho na mansão Bezerra e preciso falar com ele sobre Pedro." A mulher hesitou. Seus olhos se arregalaram levemente, mas sem discutir, levantou-se e desapareceu por uma porta nos fundos. Poucos minutos depois, um homem mais velho, de jaleco branco e olhar cansado, apareceu. Seus olhos analisaram Bruna, rapidamente antes de gesticular para que ela o seguisse até seu consultório. Assim que fechou a porta, Álvaro foi direto ao ponto. "Se veio aqui, significa que descobriu que Pedro nunca deveria ter entrado em coma." Bruna sentiu um arrepio. Ele não parecia surpreso, apenas amargo. "Eu tentei impedir, mas fui afastado antes que pudesse fazer algo." Ela sentou-se, à sua frente, sentindo o coração disparar. "O senhor sabe o que aconteceu com ele?" Álvaro cruzou os braços. "Sei que Pedro estava desconfiado de algo grande dentro da empresa da família. Ele começou a fazer perguntas sobre o financeiro, sobre contratos irregulares, e de repente ficou doente. Fraqueza, tontura, confusão mental. Eu pedi exames mais detalhados, mas os resultados nunca chegaram até mim. Dias depois, ele sofreu o tal acidente." Bruna sentiu a garganta seca. "Ele foi envenenado." Álvaro assentiu devagar. "E eu tenho motivos para acreditar que não foi só Camila que orquestrou isso." Ele abriu uma gaveta e puxou uma pasta cheia de documentos. Antes de ser afastado, consegui cópias de alguns relatórios financeiros que Pedro estava investigando. Bruna pegou as folhas e começou a ler. Seu estômago revirou quando viu os nomes envolvidos. Roberto Mendonça, o contador da empresa Bezerra, tinha desviado milhões nos últimos anos, mas não agiu sozinho. Parte do dinheiro foi para médicos e diretores de hospitais. Entre os nomes estava o Dr. Ramiro. Bruna levantou os olhos assustada. Álvaro continuou. Camila conseguiu o controle da empresa e começou a limpar o caminho para si. Desviou dinheiro, pagou médicos para manter Pedro sedado e garantiu que ninguém se metesse. Mas tudo isso começou antes mesmo do acidente. Roberto Mendonça e ela estavam lucrando com contratos superfaturados e Pedro descobriu. Bruna passou as mãos pelos papéis, tentando absorver tudo. Não era só um crime de família. Era uma rede de corrupção, uma estrutura montada para manter Pedro apagado enquanto outros enriqueciam. "Por que o senhor nunca denunciou isso?" perguntou, ainda processando a informação. Álvaro riu sem humor. "Acha que eu não tentei? Depois que fui afastado, recebi ameaças. Minha casa foi invadida, queimaram meu carro. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre poder, e Camila não joga para perder. Tenho certeza de que ela só não matou o irmão porque ainda não teve coragem. Por isso, ela o deixa naquela situação." Bruna respirou fundo. Agora não tinha dúvidas. Não era apenas uma disputa entre irmãos. Era uma teia de corrupção muito maior. E se ela quisesse salvar Pedro, teria que ser mais esperta do que todos que estavam por trás disso. Bruna saiu da clínica de Dr. Álvaro com as mãos tremendo. Agora não havia mais dúvidas. Pedro foi silenciado porque descobriu um esquema de corrupção milionário envolvendo sua irmã, Camila, o contador Roberto Mendonça e até médicos que deveriam estar cuidando dele. Se nada fosse feito, ele continuaria naquela cama até o fim da vida. Bruna sabia que estava lidando com gente perigosa, mas não podia mais fingir que não sabia de nada. Precisava dar um passo à frente. A questão era, como fazer isso sem ser pega antes? Assim que chegou à mansão, percebeu que as coisas estavam diferentes. Os seguranças pareciam mais atentos, como se estivessem esperando algo. Camila estava sentada na sala de estar, tomando um vinho, e lançou um olhar demorado para Bruna quando ela passou. "Comprou tudo o que precisava?" perguntou, casualmente. Bruna forçou um sorriso. "Sim, só algumas coisas básicas." Camila assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo nela por tempo demais. Bruna sabia que estava sendo observada. Qualquer deslize poderia ser seu fim. Ela foi direto para o quarto e trancou a porta.
Pegou os documentos que Dr. Álvaro lhe deu e os espalhou sobre a cama. Precisava de um plano. Se tentasse ir direto, à polícia sem provas concretas, Camila poderia facilmente se livrar de tudo. Além disso, se alguém na delegacia estivesse envolvido com ela, a denúncia poderia chegar aos ouvidos errados antes mesmo de ser investigada. Bruna precisava de um aliado que não pudesse ser comprado. Foi então que se lembrou de um nome: promotor Henrique Vasconcelos. Ele era conhecido por ser incorruptível, alguém que já tinha derrubado figurões da política e do crime financeiro. Se alguém pudesse levar essa investigação a sério, seria ele. Mas se aproximar de um promotor sem levantar suspeitas não seria fácil. Bruna decidiu pedir ajuda ao único contato que tinha fora da mansão: Dr. Álvaro. Na manhã seguinte, ela saiu da mansão sob o pretexto de buscar mais suprimentos médicos. Dessa vez, sentiu que estava sendo seguida. Um carro preto apareceu no retrovisor algumas vezes ao longo do trajeto, sempre mantendo distância, mas nunca longe o suficiente para não ser notado. Camila estava vigiando seus passos. Mesmo assim, Bruna manteve a calma e seguiu para a clínica. Quando entrou, encontrou o Dr. Álvaro já esperando por ela. "Eu sabia que você voltaria", disse ele, fechando as portas do consultório assim que ela entrou. "Camila já percebeu que você está indo longe demais." Bruna assentiu, sentindo o coração acelerado. "Eu preciso de um contato com o promotor Henrique Vasconcelos. Ele é o único que pode investigar isso sem ser comprado." Álvaro ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. "Eu conheço alguém que pode nos colocar em contato com ele, mas você precisa ter certeza do que está fazendo. Isso pode colocar sua vida em risco." Bruna não hesitou. "Pedro já está em risco há 15 anos. Se eu não fizer nada, ele nunca vai acordar." Álvaro assentiu e pegou o telefone. Ligou para um contato de confiança e, em poucos minutos, conseguiram um encontro com alguém da equipe do promotor. Mas Bruna não podia ir até lá sem proteção. Se Camila desconfiasse, poderia tentar impedi-la. Foi então que Álvaro teve uma ideia. "Vamos fingir que você está trazendo Pedro para um tratamento alternativo. Diremos que ele precisa de uma nova avaliação médica fora da mansão. Isso pode nos dar a chance de agir sem levantar suspeitas." Bruna achou o plano arriscado, mas fazia sentido. Se conseguissem tirar Pedro dali, mesmo que por pouco tempo, talvez pudessem iniciar uma reviravolta. Ela saiu da clínica com o coração pesado. O primeiro passo para a justiça tinha sido dado, mas sabia que agora estava correndo contra o tempo. Se Camila descobrisse antes da hora, poderia ser tarde demais. Bruna sabia que não havia mais tempo a perder. Depois do encontro com o contato do promotor Henrique Vasconcelos, ela e Dr. Álvaro montaram um plano para expor tudo de uma vez. As provas estavam ali: os documentos do testamento escondido, os registros de desvio de dinheiro, os laudos médicos, que confirmavam que Pedro não deveria estar em coma. Agora, só precisavam entregar tudo para alguém que pudesse agir. O promotor garantiu que, com essas provas, um mandado de prisão poderia ser expedido rapidamente. Mas Camila não era o tipo de pessoa que deixava as coisas acontecerem sem lutar. Naquela noite, Bruna voltou para a mansão tentando agir naturalmente, mas tudo parecia mais intenso. Os corredores estavam mais silenciosos que o normal. Os funcionários evitavam cruzar seu caminho e os seguranças pareciam mais atentos. Ela sabia que Camila estava desconfiada, mas precisava fingir que nada tinha mudado. Foi até o quarto de Pedro e segurou sua mão por alguns segundos. "Vai acabar, Pedro, eu prometo", sussurrou, sentindo a respiração dele quente contra sua pele. Na manhã seguinte, tudo aconteceu rápido demais. A polícia chegou à mansão pouco depois das 8, acompanhada pelo promotor e uma equipe forense. Quando Camila viu os carros parando na entrada, soube na mesma hora que algo tinha dado errado. Tentou manter a postura, descendo as escadas com a mesma frieza de sempre. Mas quando viu os policiais entrarem, seu olhar endureceu. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz foi firme, mas Bruna percebeu a tensão escondida por trás das palavras. O delegado se aproximou, segurando os documentos nas mãos.
Camila Bezerra, a senhora está sendo presa sob acusação de tentativa de homicídio, desvio de dinheiro e corrupção ativa. Temos provas suficientes para incriminá-la. O rosto dela permaneceu impassível, mas sua mandíbula ficou tensa. Atrás dos policiais, Roberto Mendonça, o contador da família, apareceu algemado, pálido e suando frio. Diferente de Camila, ele não conseguia disfarçar o pânico. Camila, o que vamos fazer? Sussurrou desesperado, mas ela sequer olhou para ele. Bruna observava tudo de longe, sentindo o coração disparado. Camila olhou diretamente para ela, seus olhos afiados como lâminas. Foi você, disse com um meio sorriso. Não havia gritos, nem desespero. Apenas uma raiva contida. Ela deu um passo à frente, mas os policiais a seguraram. Isso não acabou, sussurrou para Bruna, antes de ser levada para fora. Quando os carros da polícia desapareceram na estrada, Bruna finalmente respirou aliviada. Mas uma sensação ruim permaneceu em seu peito. Camila não parecia assustada. Parecia alguém que ainda tinha cartas na manga. E Bruna sabia que por mais que a justiça estivesse sendo feita, aquilo ainda não tinha terminado. O silêncio dentro da mansão parecia diferente naquela noite. Bruna deveria estar aliviada. Camila e Roberto estavam presos e Pedro, pela primeira vez em anos, tinha uma chance real de acordar. Mas em vez de paz, sentia um peso no peito. Camila não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota. Durante sua prisão, ela não chorou, não implorou, não mostrou desespero. Apenas olhou para Bruna e disse aquelas palavras que agora ecoavam na mente dela. Isso não acabou. Bruna tentava afastar a sensação ruim enquanto organizava os medicamentos de Pedro, mas não conseguia. Algo estava errado. Foi então que recebeu uma mensagem de Dr. Álvaro. Ele nunca ligava ou mandava mensagens tarde da noite, a menos que fosse algo grave. Precisamos conversar. Me encontre na clínica. É urgente. Seu coração acelerou. Não pensou 2 vezes antes de pegar o casaco e sair. Quando chegou à clínica, encontrou Álvaro de pé na recepção, andando de um lado para o outro, visivelmente tenso. O que aconteceu? Perguntou, sentindo a ansiedade tomar conta. Ele ergueu os olhos e disse: Camila fugiu. Aquelas palavras fizeram tudo ao redor dela sumir por um momento. O quê? Sua voz saiu baixa, quase sem ar. Álvaro respirou fundo antes de continuar. O transporte dela para a penitenciária foi interceptado. Os policiais foram rendidos por homens armados e ela desapareceu. Bruna sentiu um frio na espinha. Isso significa que ela já tinha planejado isso antes de ser presa. Álvaro concordou. Camila nunca faria nada sem um plano. Ela tem aliados, e o dinheiro que desviou da empresa provavelmente financiou essa fuga. Bruna passou as mãos pelo rosto, tentando processar. Camila estava solta, o que significava que ela poderia voltar para terminar o que começou. A enfermeira olhou para Álvaro, e a mesma pergunta passou pela mente dos dois ao mesmo tempo. E Pedro? Eles sabiam que ele era o maior alvo agora. Se Camila passou anos garantindo que ele nunca acordasse, agora que estava foragida, poderia tentar algo ainda pior. Bruna pegou o celular e ligou imediatamente para a mansão. A chamada demorou para ser atendida, o que fez seu coração quase sair pela boca. Finalmente, Dona Teresa atendeu, com a voz baixa e trêmula. Bruna, acho que tem alguém aqui. Foi o suficiente para Bruna sair correndo. Camila estava solta, e sua primeira parada podia ser a mansão. Bruna dirigiu como nunca antes. As mãos apertavam o volante com força, e o coração parecia querer saltar do peito. Camila estava solta. Pior que isso, Camila podia estar dentro da mansão. A lembrança da voz assustada de Dona Teresa no telefone ainda ecoava em sua mente. Acho que tem alguém aqui. A mansão não era segura. Quando finalmente chegou, parou o carro de qualquer jeito e correu para dentro. As luzes estavam apagadas, e o silêncio era estranho,
como se a casa estivesse prendendo a respiração. Bruna subiu as escadas às pressas e foi direto para o quarto de Pedro. Quando entrou, encontrou Teresa ao lado da cama, segurando a mão dele com força. Seus olhos estavam arregalados. Alguém mexeu nos remédios. A voz dela era baixa, mas cheia de medo. Bruna correu para a mesa onde ficavam os frascos. Pegou um deles e leu a etiqueta. Estava trocado. Era um sedativo mais forte do que o que Pedro tomava normalmente. Se ela não tivesse chegado a tempo, ele teria sido apagado de novo. Bruna olhou para Teresa. Quem esteve aqui? A governanta hesitou, olhando para a porta como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Não vi ninguém diretamente, mas ouvi passos no corredor. Quando cheguei, a janela estava entreaberta e os remédios estavam assim. Bruna sentiu um arrepio. Camila ou algum cúmplice dela esteve ali. Ela foi até a janela e olhou para fora. O jardim estava quieto, mas a sensação de que estava sendo observada era forte. Pegou o celular e ligou para a polícia, relatando o que aconteceu. Mas no fundo, sabia que Camila não era do tipo que esperava a polícia pegá-la. Se ela estava ali, significava que tinha um plano, e isso estava longe de acabar. Bruna trancou a porta do quarto de Pedro e sentou-se ao lado da cama, observando sua respiração lenta e estável. Camila ainda queria garantir que ele nunca acordasse. Agora, mais do que nunca, Bruna precisava protegê-lo. Porque na próxima vez que Camila tentasse, talvez ninguém chegasse a tempo de impedir. Bruna não pregou os olhos naquela noite. Depois de descobrir que alguém, provavelmente um cúmplice de Camila, tentou trocar os remédios de Pedro para mantê-lo sedado, ela decidiu que não sairia mais do lado dele. Trancou a porta do quarto, deixou apenas uma lâmpada acesa e puxou uma cadeira para ficar ao lado da cama. Dona Teresa insistiu para que ela descansasse, mas Bruna nem considerou essa possibilidade. Camila estava solta. Camila ainda queria Pedro, apagado. E enquanto ele não acordasse, ele não estava seguro. Ela segurou a mão dele por alguns segundos e sentiu o calor da pele. Sempre que olhava para Pedro, tinha a sensação de que ele estava ali, tentando lutar para sair daquele estado. Talvez fosse loucura, talvez fosse esperança, mas algo dentro dela dizia que ele ainda estava ouvindo. Pegou um algodão úmido e passou levemente sobre a testa dele, do jeito que fazia com os pacientes do hospital. Se você puder me ouvir, Pedro, lute para acordar. Sussurrou, como se ele pudesse entender. Camila fugiu. Você precisa acordar. O tempo passou devagar. As horas avançaram e a mansão ficou completamente silenciosa. O único som era o bip constante dos monitores ao lado da cama. Bruna começava a sentir o cansaço pesando nas pálpebras, quando de repente, algo aconteceu. Um movimento. Foi sutil, mas real. A ponta dos dedos de Pedro se moveu levemente dentro da mão de Bruna. Ela congelou. Será que foi um reflexo? Será que ela imaginou? Prendeu a respiração e esperou. Alguns segundos depois, sentiu de novo. Ele estava reagindo. Bruna se levantou depressa e acendeu a luz principal. Pedro. Sua voz saiu carregada de surpresa e esperança. Ela segurou a mão dele firme e viu seus dedos se contraírem levemente. Então, seus olhos, antes fechados e imóveis, começaram a ter pequenos espasmos. Foi fraco, mas foi o bastante para fazer seu coração disparar. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Dr. Álvaro. Ele está reagindo, disse, sem conseguir esconder a emoção na voz. Os dedos, os olhos. Ele está tentando acordar. O médico respondeu rápido. Vou para aí agora. Bruna voltou para perto da cama, segurando a mão dele de novo. Pedro, continue. Você consegue. Pela primeira vez em anos ele estava lutando para voltar. E agora, Bruna tinha certeza absoluta de uma coisa. Camila não poderia impedir isso. A tempestade começou ao anoitecer. O vento forte fazia as janelas tremerem
e os trovões ecoavam pela mansão como se a casa estivesse rangendo por dentro. Bruna olhava pela vidraça do quarto de Pedro, sentindo o peito apertado. O clima parecia refletir exatamente o que ela sentia: medo e tensão. Pedro tinha reagido na noite anterior. Os movimentos ainda eram fracos, mas eram um sinal claro de que ele estava tentando sair do coma. E isso significava que Camila sabia que o tempo dela estava acabando. A polícia aumentou a segurança na mansão depois da última invasão, mas Bruna não se sentia segura. Ela sabia que Camila não fugiria para se esconder. Camila fugiu para terminar o que começou. E agora, com Pedro mostrando sinais de recuperação, o risco era ainda maior. Se ele acordasse completamente, poderia desmascará-la. Dona Teresa entrou no quarto com uma expressão preocupada. Os guardas lá fora estão atentos, mas essa tempestade é como se a noite estivesse avisando que algo ruim vai acontecer. Bruna entendia o que ela queria dizer. Desde que pisou naquela casa, nunca havia sentido uma tensão tão grande no ar. Cada barulho, cada sombra parecia suspeita. Ela precisava se manter alerta. Foi então que, no meio de um trovão alto, as luzes da mansão piscaram e se apagaram. Escuridão total. Bruna ficou imóvel por um segundo, sentindo um frio subir pela espinha. A tempestade poderia ter causado isso, mas algo dentro dela dizia que não era apenas um problema elétrico. Teresa prendeu a respiração. Isso nunca aconteceu antes. Bruna pegou o celular e ligou para o número da segurança. O telefone tocou, mas ninguém atendeu. Tentou novamente. Nada. Algo estava errado. Ela se virou para Teresa e falou baixo, mas firme: tranque a porta. A governanta obedeceu na mesma hora, girando a chave e colocando uma cadeira como barreira. O silêncio foi interrompido por um barulho distante. Passos. Bruna segurou a respiração, tentando identificar de onde vinha. Os passos eram lentos, controlados. Alguém estava dentro da casa. Teresa levou a mão à boca, tentando não emitir nenhum som. Outro trovão iluminou o quarto por um instante, lançando sombras assustadoras nas paredes. Então, ouviram a maçaneta da porta sendo testada. Alguém tentava entrar. Bruna sentiu o coração disparar. Ela se colocou entre Pedro e a porta, como se pudesse protegê-lo com o próprio corpo. O silêncio se alongou. A pessoa do outro lado parecia estar esperando. Então veio o som que ela mais temia: uma chave girando na fechadura. Alguém tinha a chave do quarto. Bruna agarrou o celular e digitou rapidamente uma mensagem para Dr. Álvaro. Ela está aqui. A maçaneta girou devagar e a porta começou a se abrir. Bruna prendeu a respiração. A noite da tempestade não era apenas um aviso. Era o momento que Camila esperava. A porta se abriu devagar, rangendo no silêncio da escuridão. Bruna sentiu um frio tomar seu corpo inteiro. Camila estava ali. Mesmo sem enxergá-la direito, ela sabia. O cheiro do perfume dela, a presença carregada de arrogância e controle. A sombra alta e esguia se desenhou contra a pouca luz que vinha do corredor. Dona Teresa recuou até a cabeceira da cama de Pedro, trêmula. Bruna não recuou. Camila deu um passo para dentro do quarto, segurando uma lanterna pequena que iluminava parcialmente seu rosto. Ela sorria, mas era um sorriso frio, calculado, como se nada daquilo fosse estranho para ela, como se tivesse tudo sob controle. Eu sabia que você ia causar problemas, Bruna, disse, fechando a porta atrás de si com um clique. Mas confesso que estou impressionada. Você chegou mais longe do que eu esperava. Bruna manteve a postura. Você perdeu, Camila. A polícia já deve estar vindo para cá. Sua voz saiu firme, mesmo com o coração disparado. Mas Camila apenas riu baixo. Será? A segurança da mansão estava sob meu comando por anos. Você acha que eu não tenho gente leal dentro da corporação? Bruna sentiu o estômago revirar. Camila tinha um plano. Ela sempre tinha um plano. Ela andou pelo quarto como se não houvesse urgência, como se tivesse tempo de sobra. Seus olhos caíram sobre Pedro, que respirava fundo, os músculos dos dedos ainda se contraindo de vez em quando.
Ele estava voltando, e Camila sabia disso. Sabe o que é mais frustrante nisso tudo? Disse, olhando para Bruna. Eu fiz tudo certo. Eu consegui o que queria. Mas aí você apareceu. Bruna cerrou os punhos. O que você quer, Camila? Já destruiu a vida do seu irmão. O que mais falta? Camila inclinou a cabeça, fingindo pensar. Eu só quero garantir que as coisas voltem ao que eram. E, para isso... Ela sacou um frasco do bolso. Um vidro pequeno, com um líquido transparente. Veneno. Bruna reconheceu na hora. Ela queria acabar com Pedro de uma vez por todas. Isso não vai acontecer. Bruna se colocou no caminho, bloqueando a passagem até a cama. Camila revirou os olhos. Você realmente acha que pode me impedir? Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um estrondo ecoou pela casa. A porta da frente sendo arrombada. Vozes, gritos, passos correndo. A polícia tinha chegado. Camila se virou por um segundo, surpresa. Foi o suficiente para Bruna agir. Ela avançou, agarrando o pulso de Camila e tentando derrubar o frasco. As duas se engalfinharam, lutando no meio do quarto. O vidro caiu e rolou pelo chão, espalhando o líquido tóxico pelo tapete. Camila tentou se soltar, mas Bruna usou toda a sua força para segurá-la. Foi então que uma voz fraca interrompeu tudo. Camila. Pedro. As duas pararam, virando-se, ao mesmo tempo. Os olhos de Pedro estavam entreabertos. Seu rosto estava tenso, a respiração irregular. Ele tinha acordado. Camila ficou pálida. Pela primeira vez, o medo brilhou em seus olhos. A porta foi escancarada, e policiais entraram no quarto com armas apontadas. Camila tentou correr, mas um dos oficiais a segurou com força, algemando-a em segundos. Camila Bezerra, você está presa. Bruna recuou, ofegante, olhando para Pedro. Ele piscou lentamente, tentando focar os olhos nela. Ele estava ali. Depois de 15 anos, Pedro finalmente voltou. A mansão estava um caos. O som das sirenes ainda ecoava do lado de fora, misturado às vozes dos policiais que iam e vinham pelo corredor. Camila estava algemada, sentada no chão, cercada por 2 oficiais que a mantinham sob vigilância. Pela primeira vez, ela não dizia nada. Não sorria, não provocava. Apenas encarava Pedro, que estava de olhos abertos na cama, respirando com dificuldade. Ela sabia que tinha perdido. Bruna continuava ao lado de Pedro, segurando sua mão, tentando conter a onda de emoção que ameaçava dominá-la. Ele estava acordado. Depois de 15 anos, Pedro Bezerra finalmente voltou. Mas sua expressão não era de alívio. Seus olhos, mesmo fracos, estavam fixos em Camila. Havia algo ali, uma tensão que Bruna não entendia completamente, como se algo ainda não estivesse resolvido. Foi então que ele sussurrou, com a voz rouca e quase imperceptível. Ela não fez isso sozinha. Bruna sentiu um arrepio subir pela espinha. Todos no quarto pararam. Um dos policiais franziu a testa e se virou para Pedro. O senhor pode repetir? Pedro fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Então, com esforço, ele olhou diretamente para Camila. Ela não foi a única, eu lembro. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Camila continuou em silêncio, mas seus olhos ficaram ainda mais frios. Bruna olhou para os policiais, esperando que dissessem algo, mas eles estavam paralisados, assimilando a informação. Todos ali acreditavam que Camila era a mente por trás de tudo, mas Pedro estava dizendo que havia mais alguém. Bruna sentiu o coração disparar. Quem mais estava envolvido? Quem ajudou Camila a mantê-lo preso em um coma forçado? Foi então que Pedro desviou o olhar da irmã e fixou em outra pessoa, Roberto Mendonça. O contador, que até então estava algemado do lado de fora do quarto, começou a se agitar. Isso é loucura! Ele acabou de acordar. Não pode confiar no que ele diz. Sua voz saiu estridente, desesperada. Mas ninguém mais olhava para ele como antes. Agora, todos viam o que Pedro via.
Bruna se lembrou dos documentos que encontrou. As fraudes financeiras, o dinheiro desviado, os contratos irregulares. Camila nunca teria feito isso sozinha. Ela precisava de alguém que soubesse manipular os números, esconder rastros, garantir que tudo parecesse legítimo. E esse alguém era Roberto. Os policiais não hesitaram. Antes que ele pudesse reagir, um deles se aproximou e o segurou com força. Roberto Mendonça, você também está preso. Camila soltou uma risada curta, sem humor. Vocês acham que tudo vai acabar aqui? Seus olhos brilhavam com algo que parecia diversão. Ela ainda não parecia derrotada. Bruna sentiu um aperto no peito. Se Camila estava sorrindo, significava que ainda havia algo que ninguém sabia. E essa era a parte mais assustadora. O sorriso de Camila incomodava Bruna mais do que qualquer ameaça direta. Mesmo presa, mesmo desmascarada, ela não parecia preocupada. Ela parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Pedro ainda estava fraco, mas a forma como olhava para a irmã deixava claro que ele lembrava de tudo. Bruna apertou sua mão, tentando dar algum conforto, mas sua mente não parava. Se Camila estava tão tranquila, significava que algo ainda não estava resolvido. O delegado se aproximou dela. Agora que Pedro acordou, temos um caso sólido contra Camila e Roberto. Ele falou baixo, para que ninguém mais ouvisse. Mas algo nela me incomoda. Você percebeu como ela não tentou negar nada? É como se já esperasse isso. Bruna assentiu, sentindo o estômago revirar. Camila nunca foi o tipo de pessoa que aceitava perder. Se ela não estava desesperada, então talvez ainda houvesse uma peça do quebra-cabeça faltando. Pedro fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Quando abriu de novo, sua voz saiu mais clara, embora ainda fraca. O testamento... Bruna franziu a testa. O que tem ele? Pedro engoliu seco e olhou para ela. Havia uma cláusula. O silêncio tomou conta do quarto. Bruna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se lembrava do testamento que encontrou escondido no escritório do Sr. Bezerra, o documento que Camila nunca quis que viesse à tona. Mas Pedro não parecia apenas preocupado com o fato de ele ser o verdadeiro dono da fortuna da família. Havia algo a mais, algo que ela não sabia. Antes que Pedro pudesse continuar, Camila finalmente se manifestou. Ah, que adorável! Meu irmãozinho finalmente acordou para me trair. Sua voz era carregada de ironia, mas havia algo mais ali. Raiva. Algo que ela estava tentando esconder. Pedro ignorou. Olhou direto para Bruna e com esforço falou. Se eu morresse, Camila herdaria tudo. Bruna sentiu o chão sumir. O plano de Camila ficou claro. Se Pedro morresse em coma, todos os bens voltariam para ela. O testamento não era só sobre o controle da empresa e do dinheiro. Era sobre quem ficaria com tudo no fim. E era por isso que ela manteve Pedro sedado por todos esses anos. Se ele acordasse e assumisse o controle, tudo desmoronaria. Mas se ele morresse antes, Camila venceria de qualquer forma. Agora fazia sentido. Por isso ela fugiu. Por isso voltou à mansão. Ela não queria apenas escapar. Ela queria terminar o serviço. Os policiais olharam uns para os outros, digerindo a informação. O delegado se aproximou de Camila e cruzou os braços. Bom, acho que seu plano falhou. Ela sorriu. Será? Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo veio do andar de baixo. Um tiro. Bruna congelou. Não estava acabado. Camila tinha mais alguém dentro da mansão. E agora, todos ali estavam em perigo. O som do tiro ainda ecoava pela mansão quando tudo se transformou em caos. Bruna sentiu o coração disparar. Os policiais sacaram suas armas e se posicionaram, rapidamente enquanto Camila, ainda algemada, mantinha aquele maldito sorriso no rosto. Ela sabia o que estava acontecendo. Aquilo fazia parte do plano dela. O delegado apontou para um dos oficiais. Verifique o andar de baixo. Agora! O policial correu pelo corredor,
enquanto o restante da equipe ficava em posição. Bruna se aproximou da cama de Pedro instintivamente, como se pudesse protegê-lo de alguma forma. Ele estava acordado, mas ainda fraco demais para se defender. Se havia mais alguém trabalhando para Camila, todos ali estavam em perigo. Outro estrondo veio do térreo, seguido pelo som de vidros quebrando. Gritos. Passos apressados. Bruna sentiu a tensão no ar, o tipo de silêncio que precedia algo ruim. O delegado tentou contato pelo rádio. Equipe, situação? Nada. Alguém estava interferindo na comunicação. Foi então que a porta do quarto se abriu com força, e um dos policiais entrou, ofegante. Roberto está morto. Bruna arregalou os olhos. Camila, pela primeira vez, também pareceu surpresa. O quê? O policial continuou. Alguém atirou nele no momento em que tentamos tirá-lo da mansão. Não conseguimos ver quem foi. Mas quem fez isso sabia exatamente onde acertar. O clima mudou na hora. Camila, que antes estava tão segura de si, agora parecia inquieta. Roberto era um dos seus principais aliados. Se ele foi eliminado, significava que havia alguém acima dela puxando as cordas. Pedro tossiu, ainda tentando recuperar a voz. Eles estão limpando os rastros. Bruna sentiu um frio no estômago. Quem quer que estivesse por trás disso, não podia deixar que ninguém falasse. Camila percebeu. Ela não era a verdadeira líder dessa teia de corrupção. Era só uma peça, assim como Roberto. Camila, quem mais está envolvido nisso? O delegado se aproximou, apertando os olhos. Se Roberto foi descartado, você pode ser a próxima. Ela mordeu o lábio, respirando fundo, como se finalmente percebesse que estava em perigo de verdade. Seus aliados estavam se livrando de qualquer um que pudesse expor o esquema. Foi então que, pela primeira vez, Camila demonstrou medo. Ela olhou para Pedro, depois para Bruna e finalmente para o delegado. Eu posso te dar nomes. O delegado se inclinou um pouco, interessado. Então comece a falar. A mansão estava um caos, mas naquele instante, Bruna percebeu que a estrutura de corrupção estava desmoronando. Camila, que sempre esteve no controle, agora era só mais uma peça descartável. O jogo tinha mudado, e pela primeira vez, Pedro tinha uma chance real de justiça. A mansão Bezerra nunca mais foi a mesma depois daquela noite. A polícia levou Camila e todos os envolvidos na rede de corrupção. A investigação se aprofundou, revelando nomes que ninguém esperava. Empresários, políticos, médicos, gente poderosa que lucrava enquanto Pedro estava preso dentro do próprio corpo. Mas agora, tudo aquilo estava ruindo. O mais importante era que Pedro estava livre. Bruna ficou ao lado dele o tempo todo. Mesmo depois que a polícia foi embora, mesmo depois que o silêncio voltou à casa. Pedro ainda estava fraco. A voz saía arrastada. Mas seus olhos estavam vivos. Ele via tudo ao seu redor. Entendia cada palavra. A primeira vez que ele segurou a mão de Bruna com firmeza, ela não conseguiu conter as lágrimas. Depois de 15 anos, ele finalmente estava ali. A recuperação foi lenta. Os médicos diziam que ele precisaria de meses para reaprender o que seu corpo esqueceu. Os músculos estavam fracos. A fala vinha em frases curtas. Mas Pedro nunca desistia. Cada pequeno movimento, cada palavra, era uma vitória. O momento mais marcante foi quando ele olhou para Bruna, respirou fundo e disse com esforço: Obrigado. Ela sorriu, tentando segurar o choro. Você fez isso sozinho, Pedro. Ele negou, com a cabeça e com uma dificuldade enorme, apertou ainda mais sua mão. Ele sabia que sem ela, nunca teria acordado. Bruna fez questão de acompanhar cada etapa da reabilitação. O primeiro dia de fisioterapia foi duro. Pedro tentou mover as pernas e caiu para o lado, os braços sem força para sustentá-lo. Ele fechou os olhos, frustrado. Mas Bruna estava lá. Você passou 15 anos parado. O fato de estar aqui já é um milagre. Pedro respirou fundo e tentou de novo. Dessa vez,
conseguiu se manter sentado. Cada dia era um desafio. Pequenos gestos eram conquistas imensas. O dia em que ele conseguiu levantar uma colher sozinho foi comemorado como uma medalha de ouro. O primeiro passo sem apoio. Um evento histórico. Ele estava voltando. Mas o que realmente marcou Bruna foi quando ele, ainda com a voz rouca e lenta, disse: "Quero ver o sol." Ela ajudou Pedro a ir até o jardim da mansão. Ele fechou os olhos ao sentir o calor no rosto. Ficou ali por um tempo, respirando fundo, como se estivesse absorvendo o mundo que perdeu por tanto tempo. Quando abriu os olhos, olhou para ela. Valeu a pena lutar? Bruna não hesitou. Valeu. Pedro sorriu. E naquele momento, Bruna soube que ele nunca mais seria apagado. A mansão Bezerra sempre foi um lugar de segredos. Durante anos, cada corredor, cada cômodo carregava o peso da mentira e do medo. Mas agora, com Camila presa e Pedro finalmente livre, a casa precisava mudar tanto quanto as pessoas que ficaram ali. Não dava para simplesmente seguir em frente fingindo que tudo aquilo nunca aconteceu. Bruna percebeu isso logo depois que Pedro voltou da clínica de reabilitação. Ele olhava para a mansão como se estivesse vendo um fantasma. Era o lugar onde ele cresceu, mas também onde foi traído, onde foi apagado. "Não posso viver cercado por tudo isso", ele disse, com a voz ainda rouca, enquanto observava os retratos antigos nas paredes. "Essa casa precisa de um novo propósito." E foi assim que Pedro tomou a decisão mais inesperada. Ele não venderia a mansão. Ele a transformaria. Os primeiros a serem chamados foram os funcionários que ficaram. Dona Teresa, o jardineiro, Antônio e até mesmo Helena, a cozinheira. Todos eles passaram anos ali, mas agora estavam livres do domínio de Camila. Pedro os reuniu na sala principal e disse algo que deixou todos em choque. "Quero transformar essa casa em algo útil, um centro de reabilitação neurológica." Bruna ficou sem palavras. Fazia todo sentido. Durante anos, Pedro foi vítima de um sistema falho, de médicos corruptos, de descaso. Agora, ele queria garantir que ninguém passasse pelo que ele passou. Reforma começou no mês seguinte. Os quartos enormes foram adaptados para receber pacientes em recuperação. O escritório do Sr. Bezerra, onde Bruna encontrou o testamento escondido, virou uma sala de terapia. As antigas áreas vazias da casa se tornaram espaços para fisioterapia e acompanhamento psicológico. A mansão, que antes era um símbolo de silêncio e opressão, agora seria um lugar de esperança. A notícia se espalhou rápido. Pedro Bezerra, o herdeiro que voltou dos mortos, estava criando um espaço para ajudar pessoas que, como ele, foram esquecidas pelo sistema. Mas ele não fez isso sozinho. Bruna esteve ao lado dele o tempo todo, cuidando de cada detalhe. No dia da inauguração, Pedro, agora mais forte e com passos firmes, ficou em frente à entrada da mansão e olhou para Bruna. "Você tornou isso possível." Ela sorriu. "Não, você tornou isso possível." E pela primeira vez, a mansão Bezerra não parecia um lugar assombrado pelo passado. Ela finalmente pertencia ao futuro. Bruna olhou para o corredor branco e silencioso da clínica, enquanto esperava a última consulta de Ana terminar. Por anos, aquele lugar foi parte da sua rotina, e cada visita carregava uma mistura de esperança e medo. Agora, com a alta médica tão perto, parecia quase surreal. Lembrou-se do dia em que recebeu a notícia da doença da irmã. O desespero, ao perceber que o tratamento seria caro demais para sua antiga realidade. Foi por Ana que aceitou o trabalho na mansão Bezerra. Foi por ela que enfrentou tudo. E agora, ali estava ela, prestes a ver sua irmã finalmente livre. A porta da sala se abriu devagar, e Ana apareceu, sorrindo de um jeito que Bruna não via há muito tempo. Ela estava mais forte, os olhos brilhavam como antes, e o cansaço que costumava pesar em seu rosto tinha desaparecido. O médico caminhou logo atrás, com a mesma expressão séria de sempre, mas dessa vez, suas palavras vieram carregadas de algo raro. "Certeza. Os exames estão ótimos.
Podemos encerrar o tratamento oficialmente, disse ele, e Bruna sentiu as pernas fraquejarem. Aquelas palavras pareciam um sonho distante, algo que ela desejou tanto que agora, ao se tornarem reais, demorou a acreditar. Ana percebeu a reação da irmã e segurou sua mão com força. Acabou, Bruna. Eu estou bem, disse, quase rindo, mas com os olhos marejados. Bruna respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Lembrou-se das noites em claro pesquisando formas, de conseguir dinheiro, das vezes que sentiu o coração apertar de preocupação, dos dias em que mentiu para Ana, fingindo que tudo ficaria bem, quando nem ela mesma acreditava. Mas agora não havia mais necessidade de fingir. Tudo realmente ficou bem. Saíram da clínica juntas, sentindo o vento quente no rosto. O céu estava aberto, e Ana esticou os braços como se quisesse abraçar o mundo. Sabe o que eu mais quero, agora? Perguntou animada. Bruna sorriu, curiosa. O quê? Ana deu um passo à frente e girou nos próprios pés. Viver. Sem hospital, sem exames, sem medo. Só viver. As palavras dela fizeram algo se acender dentro de Bruna. Durante tanto tempo, tudo girou em torno da doença, da luta para pagar o tratamento, do medo de perder a irmã. Agora, pela primeira vez, elas tinham um futuro completamente aberto. Bruna percebeu que Ana não era a única que precisava daquele recomeço. Ela também. Por tanto tempo, viveu em modo de sobrevivência, sempre esperando pelo pior, sempre carregando o peso da responsabilidade. Agora, a sensação de liberdade a atingia com força. Então vamos viver, respondeu, sentindo uma leveza que há muito tempo não sentia. Do jeito que você quiser. Ana sorriu e pegou sua mão, puxando-a para a rua. Ótimo, porque a primeira coisa que eu quero é um sorvete. Enquanto caminhavam juntas, Bruna percebeu que aquela era a primeira vez, em muito tempo, que ela não pensava em dívidas, em hospitais ou em preocupações do dia seguinte. Era só um dia normal. E aquilo, por si só, já era um presente. A cela era pequena, fria e silenciosa. Camila Bezerra estava sentada no canto, os joelhos dobrados, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão. O tempo parecia diferente ali, dentro, lento e sufocante. Nos primeiros dias tentou manter a postura, agir como se ainda tivesse controle, mas a verdade era simples. Não tinha mais nada. As notícias chegavam a conta-gotas. O império da família Bezerra estava sendo desmontado. Os aliados que antes garantiam sua proteção estavam caindo um por um. Roberto estava morto. Seu dinheiro estava congelado. Não havia mais ninguém para tirá-la dali. Ela estava sozinha. Pela primeira vez na vida, sem poder, sem controle, sem uma saída. A sensação começou de forma sutil. Uma pressão no peito, um aperto na garganta, os dedos formigando. Respirou fundo, tentando ignorar. Não podia demonstrar fraqueza. Não ali. Mas quanto mais tentava se acalmar, pior ficava. O ar parecia pesado, as paredes mais próximas, o barulho da prisão cada vez mais distante. Seu coração batia rápido, muito rápido. Rápido demais. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Um tremor percorreu seu corpo inteiro, e a respiração ficou curta, engasgada. Queria pedir ajuda, mas as palavras não saíam. Não era medo, era algo pior. O peito queimava, como se estivesse sendo apertado por dentro. Tentou puxar o ar, mas era como se não houvesse oxigênio suficiente. O pânico tomou conta. Os olhos arregalados, a pele suada, o corpo inteiro tenso. Sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia parar. Uma crise. Forte, intensa. Sentiu uma dor aguda no peito, como uma faca invisível atravessando seu coração. Sua visão começou a escurecer. Os sons ao redor ficaram abafados. Tentou se agarrar às grades, mas suas mãos não tinham mais força. Um segundo depois, caiu no chão. O impacto fez sua cabeça girar, mas a dor no peito era pior. Cada batida parecia mais fraca, mais distante.
Ouviu vozes, passos apressados, alguém gritando por um médico. Mas já não importava. Seu corpo não respondia mais. O medo desapareceu, o controle se foi. E pela primeira vez, Camila Bezerra não era nada. A chuva caía fina sobre o cemitério, tornando o clima ainda mais cinza. Poucas pessoas estavam ali. A morte de Camila Bezerra não causou comoção, nem homenagens. O mundo seguiu em frente sem ela. O enterro foi discreto, sem discursos emocionados, sem flores exageradas. Apenas um caixão sendo baixado na terra, encerrando a história de uma mulher que passou a vida tentando controlar tudo e todos. No fim, não havia ninguém para chorar por ela. Pedro estava ali. Não porque sentia saudade, nem porque precisava de um fechamento, mas porque, de alguma forma, estar presente naquele momento era necessário. Ele a conhecia melhor do que qualquer um. Sabia que Camila nunca acreditou que morreria sozinha. Para ela, o poder era eterno, e as pessoas ao seu redor sempre estariam sob seu domínio. Mas agora o que restava? Nada. Bruna ficou ao seu lado, observando tudo em silêncio. Ela sabia que Pedro não estava ali como irmão, mas como alguém que sobreviveu a tudo o que Camila fez. Alguém que viu de perto o que a ambição dela foi capaz de destruir. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, Pedro finalmente falou. Ela nunca soube quando parar. Sua voz era baixa, sem rancor, sem raiva. Apenas uma constatação. Dona Teresa, que também estava presente, suspirou fundo. Talvez ela tenha percebido no final, disse, com um olhar distante. Pedro não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos na lápide recém-colocada. A mulher que tentou apagar sua existência agora era apenas um nome gravado na pedra. Os poucos presentes começaram a ir embora, mas Pedro ficou mais um tempo. Não rezou, não se despediu. Apenas ficou ali, absorvendo a realidade de que tudo tinha acabado. Bruna tocou seu braço de leve. Está pronto para ir? Pedro soltou um longo suspiro. Sim. Então, sem olhar para trás, os dois foram embora. Camila Bezerra ficou ali, finalmente parte do passado. Bruna nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Quando aceitou aquele emprego na mansão Bezerra, tudo o que queria era um salário melhor. Não esperava se envolver em um jogo perigoso de mentiras, traições e vingança. Muito menos imaginava que no meio de tudo isso encontraria algo que nunca buscou. Pedro. Desde que ele acordou, algo entre os dois mudou. No começo, era discreto. Um olhar a mais, um sorriso cansado depois de um dia difícil. Pedro ainda estava se recuperando, e Bruna queria acreditar que aquela conexão era só gratidão. Mas com o passar dos meses, percebeu que não era. Não era só ele que olhava para ela de um jeito diferente. Ela também olhava para ele. O problema era que os dois tinham medo de admitir. Depois de tudo o que passaram, o que sentiam um pelo outro era amor ou apenas o peso da sobrevivência? Bruna se perguntava isso toda vez que ajudava Pedro a dar mais um passo na fisioterapia. Toda vez que ele segurava sua mão, sem perceber que não precisava mais. Até que um dia, Pedro tomou coragem. Eu não estaria aqui sem você. A voz dele saiu mais firme do que nunca. Bruna sorriu. Claro que estaria. Você é forte. Mas ele negou com a cabeça. Não do jeito que sou agora. O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer palavra. Os dois se encararam, sem precisar dizer nada. A verdade estava ali, escancarada. Nenhum deles planejou aquilo, mas a luta que enfrentaram juntos os uniu de um jeito que nada poderia separar. Pedro deu um passo à frente, ainda um pouco lento, mas sem hesitação. Bruna ficou imóvel quando ele segurou sua mão. O coração dela acelerou quando ele finalmente disse o que já estava claro há muito tempo: Eu te amo. E pela primeira vez, Bruna não precisou pensar, porque ela já sabia que sentia o mesmo. O sol se punha atrás das colinas,
quando os primeiros convidados começaram a chegar. O jardim da mansão Bezerra, que por anos foi apenas um espaço esquecido, agora estava decorado com luzes suaves e flores espalhadas pelos caminhos. Bruna respirou fundo, sentindo o vento fresco no rosto. Ela nunca imaginou que aquele lugar, antes tão carregado de segredos e sofrimento, se tornaria um símbolo de recomeço. Pedro estava do outro lado do jardim, conversando com Dr. Álvaro. Ele estava diferente. Não apenas fisicamente, agora mais forte e confiante, mas no olhar. Não era mais o homem preso dentro do próprio corpo, refém da ganância da própria família. Ele era dono do próprio destino, e hoje era o dia que selava tudo isso. Bruna ajeitou os cabelos e sentiu as mãos suarem levemente. Não pelo nervosismo, mas pela intensidade do momento. Se alguém dissesse, 1 ano atrás, que tudo terminaria assim, ela teria rido. Mas ali estava, ela, pronta para dizer sim. A música começou, e os convidados se levantaram. Bruna caminhou pelo corredor formado entre as cadeiras, sentindo cada passo como uma lembrança de tudo o que viveu ali. A mentira, a luta, o medo, a esperança. Tudo levou até aquele momento. Pedro a esperava no altar montado sob uma grande árvore. Quando ela o olhou, viu nos olhos dele a mesma certeza que carregava dentro de si. Ao chegar diante dele, sentiu suas mãos segurarem as dela. Dessa vez, não havia dúvida. Não era um amor nascido da dor, mas da superação. O passado não os definia mais. Camila, a corrupção, os anos perdidos, nada daquilo importava agora. Quando o juiz fez a pergunta, afinal Pedro não hesitou. Sim. Bruna sorriu, sentindo as lágrimas virem antes mesmo de falar. Sim. E naquele momento, a mansão Bezerra, antes um símbolo de medo e traição, se tornou o começo de uma nova história. Bruna sentou-se na beira da cama, com o teste de gravidez nas mãos. O coração batia tão rápido que ela sentia o pulso latejando nos ouvidos. Respirou fundo, tentando acalmar a mente, mas era impossível. 2 linhas. O resultado estava ali, claro como o dia. Ela estava grávida. Os últimos meses tinham sido intensos. Pedro estava mais forte. A mansão se transformara em um centro de reabilitação, e a vida finalmente parecia entrar nos eixos. Mas nada poderia ter preparado Bruna para aquele momento. Ela não sabia se ria, chorava ou simplesmente ficava ali, encarando o teste até que ele desaparecesse. Era real. Dentro dela, uma nova vida estava começando. Levantou-se e caminhou até a janela, sentindo o vento frio no rosto. Desde que conheceu Pedro, tudo foi uma tempestade. Eles enfrentaram mentiras, perigos, traições. Agora, tudo aquilo parecia distante. O futuro, pela primeira vez, era algo concreto. E no meio dessa nova realidade, um bebê chegaria. Ela passou a mão na barriga, ainda sem acreditar. O medo veio primeiro. Seria uma boa mãe? Estava pronta para isso? Mas logo o medo foi sendo substituído por outra coisa. Uma sensação nova, diferente. Felicidade. Não uma felicidade explosiva, mas uma que crescia devagar, preenchendo cada espaço dentro dela. Pedro entrou no quarto pouco depois, sem perceber que algo estava diferente. Bruna, você precisa ver o que fizeram no jardim. Está ficando incrível. Ele falava animado, mas parou quando viu sua expressão. Franziu a testa e se aproximou. Está tudo bem? Ela respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Levantou o teste e mostrou para ele, sem conseguir dizer nada. Pedro olhou, demorando alguns segundos para processar. Seus olhos se arregalaram, levemente, e ele levantou o rosto para encará-la. É sério? Bruna assentiu, sentindo as lágrimas escorrerem. Sim. Pedro ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Então, sem aviso, sorriu. Um sorriso verdadeiro, puro, como se nada no mundo pudesse ser mais importante do que aquilo.
Ele segurou o rosto de Bruna entre as mãos e sussurrou: "Nós vamos ser uma família." E foi ali, naquele instante, que Bruna percebeu. O passado finalmente ficou para trás. O que importava agora era o futuro, o deles. Bruna respirava fundo, tentando controlar a ansiedade enquanto olhava para o teto branco da sala de parto. O ambiente estava silencioso, interrompido apenas pelo som dos monitores e das vozes calmas dos médicos ao redor. Pedro segurava, sua mão com força, os olhos cheios de expectativa e emoção. O momento que esperaram por tantos meses finalmente chegou. Augusto estava prestes a nascer. As contrações ficaram mais intensas, e Bruna fechou os olhos, sentindo a dor e a tensão tomarem seu corpo. Ouviu a voz do médico incentivando-a a continuar, mas tudo o que conseguia focar era a mão de Pedro apertando a sua. Ele estava ali, como sempre esteve, como sempre estaria. O tempo parecia diferente naquele instante. Cada segundo se arrastava como se o universo segurasse a respiração junto com ela. Então, de repente, o choro. Um som pequeno, frágil, mas poderoso o suficiente para encher toda a sala. Bruna sentiu o coração disparar. O médico sorriu e anunciou. Ele chegou. A enfermeira se aproximou, colocando aquele pequeno ser em seus braços. Bruna olhou para o rostinho enrugado, os olhinhos semicerrados e a pele quente contra a sua. Augusto. Seu filho. Pedro se inclinou, os olhos brilhando, a respiração pesada de emoção. Ele é perfeito. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Bruna sorriu, ainda sem acreditar. Sim, ele é. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. Não existiam mais lembranças ruins, medo ou insegurança. Ali, naquela sala, tudo era amor. Pedro passou os dedos delicadamente pela mão minúscula do bebê, que se fechou ao redor do seu dedo. Ele riu, surpreso com a força do pequeno. Já nasceu sabendo segurar firme. Bruna riu junto, sentindo as lágrimas escorrerem. Era um novo começo, uma nova história. A enfermeira ajeitou os lençóis ao redor dos três. Bruna fechou os olhos por um instante, cansada, mas feliz. Pedro encostou a testa na dela e sussurrou: "Nossa família está completa." E naquele momento, Bruna soube que nada mais no mundo importava. Eles tinham tudo o que precisavam. O sol dourado da tarde se espalhava pelo jardim da mansão Bezerra, agora transformada em um centro de reabilitação. O vento balançava as árvores suavemente, trazendo consigo o cheiro fresco das flores recém-plantadas. Bruna estava sentada em um dos bancos de madeira, com Augusto aconchegado em seus braços. O bebê dormia tranquilo, a respiração leve, os pequenos dedos fechados ao redor do tecido de sua blusa. Ali, naquele instante, tudo parecia certo. Pedro apareceu logo depois, caminhando com passos firmes pelo gramado. Ainda usava uma bengala para manter o equilíbrio, mas sua força era outra. Não era mais o homem preso a uma cama, nem a vítima da própria família. Era um sobrevivente. Alguém que reconstruiu sua vida com as próprias mãos. Ele se sentou ao lado de Bruna e passou o braço ao redor dela, observando o filho dormir. "Acho que nunca imaginei que terminaria assim", ele disse, com um sorriso leve. Bruna encostou a cabeça em seu ombro. "Nem eu." Durante muito tempo, acreditou que sua vida seria uma eterna luta. Primeiro, para manter Ana viva. Depois, para salvar Pedro. Agora, pela primeira vez, não precisava lutar, apenas viver. Os pacientes caminhavam pelo jardim, alguns acompanhados por fisioterapeutas, outros conversando em bancos espalhados pelo espaço. A casa que antes abrigava segredos e mentiras, agora era um refúgio para quem precisava de uma segunda chance. Pedro observou tudo e suspirou. "Se meu pai pudesse ver isso..." Bruna sorriu. "Acho que ele teria orgulho." Ana chegou logo depois, segurando 2 copos de suco e sentando-se ao lado deles. "Não acredito que meu sobrinho tem menos de 1 mês e já dorme melhor que eu."
Pedro riu, enquanto Bruna apenas revirava os olhos. Aproveita agora, porque logo ele vai estar correndo pela casa, e você vai se arrepender de ter desejado isso. O tempo passou de um jeito diferente nos últimos meses. Depois de tudo o que enfrentaram, parecia que finalmente podiam respirar. As sombras do passado foram desaparecendo pouco a pouco, e cada dia parecia um novo começo. Não havia mais medo. Pedro beijou o topo da cabeça de Bruna e sorriu. Agora temos tudo, não é? Bruna olhou para ele, para o filho adormecido em seus braços, para a irmã feliz ao seu lado e para a casa cheia de vida à sua frente. Então, sem hesitar, respondeu: Sim, agora temos tudo.